O livre mercado e a doutrina social católica. Instituto Mises. A morte do Papa Francisco destaca a preocupação de muitos católicos, inclusive eu. Podemos acreditar no livre mercado de forma consistente com nossa fé? Se aceitarmos as visões peronistas do falecido pontífice, obviamente não podemos fazê-lo. Mas, felizmente, existe uma opção melhor disponível para nós. Claramente, Deus quer que tenhamos paz e prosperidade. Que vivamos em uma comunidade livre e próspera. Como disse Ludwig von Mises. Mas a ciência da praxeologia nos ensina, por lógica irrefutável, que apenas o livre mercado nos permite evitar o caos econômico. Segue-se, portanto, que o livre mercado é ordenado por Deus. Essa linha de raciocínio é mais do que teórica. O grande economista de livre mercado do século XIX, Frederic Bastiat, que era católico, argumentou exatamente dessa maneira. Como observa Cláudio Restrani, aspas, liberdade é um ato de fé em Deus e em suas obras. É assim que o pensamento de Frederic Bastiat conclui. A lei, sua obra mais famosa, lendo seus vários escritos e panfletos. Muitas vezes podemos notar uma menção recorrente a Deus, ou pelo menos a um Criador, e a moralidade que hoje chamamos de judaico-cristã, como já apresentado. A lei é uma obra muito importante de Bastiat. E aqui encontramos a profunda definição de liberdade mencionada acima. Mas também encontramos outras declarações com fundo religioso. Voltando-se para as teorias coletivistas de Jean-Jacques Rousseau e seus discípulos. Horrorizado, Bastiat comenta com um toque de ironia. Mas, escritores sublimes, dignem-se lembrar às vezes que esse barro, essa areia, esse estrume, do qual vocês estão dispondo de maneira tão arbitrária, são homens, seus iguais, seres inteligentes e livres como vocês, que receberam de Deus, como vocês, a faculdade de ver, de prever, de pensar e de julgar por si mesmos. Aspas. Bastiat era um estudioso do direito natural. Para ele, cada indivíduo é dotado pelo seu Criador de direitos e faculdades que ninguém lhe pode tirar com justiça. Este é o mesmo caso de outra declaração famosa que ele escreveu em A Lei, a Natureza, ou melhor, Deus, concedeu a cada um de nós o direito de defender sua pessoa, sua liberdade e sua propriedade. Uma vez que esses são os três elementos constituintes ou preservadores da vida. Aspas. Isso é o que é expresso em A Lei, de Bastiat no que diz respeito à filosofia. É um pensamento filosófico iluminado por uma profunda fé cristã que vê cada indivíduo como imagem e semelhança do Senhor. No que diz respeito ao pensamento econômico, Bastiat expressa substancialmente a mesma lei natural. Para explicá-la usamos suas próprias palavras tiradas das Harmonias Econômicas e da primeira edição dos Sofismas Econômicos. Aspas. O pensamento que colocou harmonia no movimento dos corpos celestes também foi capaz de inseri-lo nos mecanismos internos da sociedade. Liberdade e interesse público podem ser reconciliados com justiça e paz. Que todos esses grandes princípios seguem infinitos caminhos paralelos sem entrar em conflito uns com os outros por toda a eternidade. Isso, sabemos da bondade e sabedoria de Deus, conforme mostrado na sublime harmonia da criação física. Ele está convencido de que a harmonia que existe nas ciências naturais está presente também na sociedade e nas relações interpessoais, como uma obra maravilhosa de Deus. Novamente, na introdução de Harmonias Econômicas, ele escreve sobre a harmonia dos interesses individuais. Ela, a harmonia de interesses, é religiosa, pois nos assegura que não é apenas o mecanismo celestial, mas o mecanismo social que revela a sabedoria de Deus e declara sua glória. Harmonias Econômicas, embora menos famoso que A Lei, é de longe sua obra mais importante. Aqui, a economia,
A filosofia e a teologia se fundem e dão vida à melhor e completa expressão do pensamento de Bastiat. Em uma das últimas páginas, ele escreve: prejudicar a liberdade do homem não é apenas feri-lo e degradá-lo. É mudar sua natureza. É, na medida e proporção em que tal opressão é exercida, torná-lo incapaz de melhorar. É para despojá-lo de sua semelhança com o Criador. É escurecer e amortecer em sua natureza nobre aquela centelha vital que brilhava lá desde o início. O fulcro do pensamento filosófico e econômico de Bastiat é precisamente a ideia de ordem espontânea, de harmonia natural colocada por Deus nas relações humanas por causa da inteligência e do livre arbítrio com os quais o Criador forneceu aos indivíduos. Você pode objetar que, mesmo que esse argumento esteja correto, ele vai contra os ensinamentos oficiais da Igreja, conforme expressos em documentos papais. Certamente vai contra o que o Papa peronista ensinou. Mas suas encíclicas não são doutrina infalível. Como o padre James Sadowski, S.J., que era amigo de Murray Rothbard, apontou. A. Rerum Novarum, 1891. Do Papa Leão XIII é a encíclica papal de maior autoridade escrita na era moderna sobre justiça social, e é favorável ao livre mercado. O que chamo de doutrina social clássica é aquela que prevaleceu entre os pensadores católicos romanos desde a época da Rerum Novarum, 1891, até meados do século XX. Rerum Novarum é o título do que é chamado de encíclica, uma carta papal dirigida aos bispos, que articula a posição de um papa sobre algum assunto importante para a Igreja Católica. Embora o que é estabelecido nas encíclicas possua grande autoridade, as encíclicas não possuem, em si mesmas, a força da doutrina. Em outras palavras, as posições podem mudar e mudam com o passar do tempo. No entanto, mais do que qualquer outro documento, a Rerum Novarum guiou o pensamento dos católicos romanos sobre questões socioeconômicas durante a primeira metade de nosso século. A encíclica foi escrita em 1891. Leão XII estava se esforçando para melhorar as condições de vida do trabalhador. E com razão. Aqui está o resumo do Papa Leão sobre o problema que ele achava que precisava de sua atenção. Depois que as guildas comerciais foram destruídas no século passado, e nenhuma proteção foi substituída em seu lugar, e quando as instituições públicas e a legislação rejeitaram o ensino religioso tradicional, gradualmente aconteceu que a era atual entregou os trabalhadores, cada um sozinho e indefeso, para a desumanidade dos empregadores e a ganância desenfreada dos concorrentes. Além disso, todo o processo de produção, bem como o comércio de todo tipo de bens, foi colocado quase inteiramente sob o poder de poucos, de modo que muito poucos homens extremamente ricos colocaram um jugo quase de escravidão sobre as inúmeras massas de trabalhadores não proprietários. Nenhum socialista, nenhum teólogo da libertação poderia ter apresentado uma acusação mais forte. Mas se alguém espera que o Papa proponha o remédio socialista como seu próprio, está caminhando para uma grande decepção. Para curar esse mal, os socialistas, excitando a inveja dos pobres em relação aos ricos, afirmam que é necessário acabar com a posse privada de bens e, em seu lugar, tornar os bens dos indivíduos comuns a todos, e que os homens que presidem um município ou que dirigem todo o Estado devem atuar como administradores desses bens. Eles sustentam que, por meio dessa transferência de bens privados de indivíduos privados para a comunidade, eles podem curar o mal presente dividindo riqueza e benefícios igualmente entre os cidadãos. Mas seu programa é tão inadequado para encerrar o conflito que na verdade prejudica os próprios trabalhadores. Além disso, é altamente injusto, porque viola os direitos dos proprietários legítimos, perverte as funções do Estado e lança os governos em total confusão. Se o trabalhador não pode usar seu salário para comprar propriedades,
O que sob o socialismo ele não poderia fazer. Seu direito de dispor de seu salário como bem entender é tirado dele. Em outras palavras, o socialismo condena o trabalhador a permanecer para sempre sob o próprio sistema salarial que deplora. Na medida em que os socialistas procuram transferir os bens de pessoas privadas para a comunidade. Em geral, eles pioram a sorte de todos os assalariados. Porque, ao abolir a liberdade de dispor de salários, eles tiram deles por esse mesmo ato a esperança e a oportunidade de aumentar sua propriedade e de garantir vantagens para si mesmos. Ainda mais importante, um regime de propriedade privada é exigido pela própria natureza humana. Ao contrário dos animais, o homem deve planejar o futuro. Ele só pode fazê-lo se for capaz de possuir o fruto de seu trabalho de maneira permanente e estável. Está no poder do homem, escreveu Leão, escolher as coisas que ele considera mais adequadas para beneficiá-lo não apenas no presente, mas também no futuro, donde se segue que o domínio não só sobre os frutos da terra, mas também sobre a própria terra, deve repousar no homem, pois ele vê que as coisas necessárias para o futuro lhe são fornecidas pelos produtos da terra. As necessidades de cada homem estão sujeitas, por assim dizer, a constantes recorrências, de modo que, satisfeitas hoje, fazem novas exigências amanhã. Portanto, a natureza necessariamente deu ao homem algo estável e perpetuamente duradouro com o qual ele pode contar para um apoio contínuo. Mas nada pode dar apoio contínuo desse tipo, exceto a terra com sua grande abundância. A propriedade da terra pelo homem em geral significa apenas que Deus não atribuiu nenhuma parte particular da terra a nenhuma pessoa, mas deixou os limites das posses privadas para serem fixados pela indústria do homem e pelas instituições dos povos. Para usar a frase técnica, a propriedade no estado original era negativa e não positivamente comum, não possuída por ninguém, mas capaz de ser convertida em propriedade por qualquer pessoa. Como converter o sem dono em propriedade? Trabalhando no que até aquele momento não tinha dono. Ao fazer isso, ele se apropria daquela parte da natureza física para si mesmo que cultivou. Ele estampa sua própria imagem no trabalho de suas mãos de tal forma que ninguém de forma alguma deve ter permissão para violar esse direito. Além disso, aqueles que negam ao indivíduo a propriedade do solo que cultiva, ao mesmo tempo em que lhe concedem o produto que resulta dessa atividade, esquecem que as modificações que o homem introduz no solo são inseparáveis dela. Um homem não pode possuir um sem possuir o outro. Em suma, aqui está a acusação de Leão ao socialismo. De todas essas conversas, percebe-se que o princípio fundamental do socialismo, que tornaria todas as posses propriedade pública, deve ser totalmente rejeitado porque prejudica aqueles que procura ajudar, viola os direitos naturais dos indivíduos e confunde as funções do Estado e da paz pública. Considere-se, portanto, como estabelecido que, ao buscar ajuda para as massas, esse princípio deve ser considerado básico antes de tudo, a saber, que a propriedade privada deve ser preservada e inviolada. Percorrendo a encíclica está o tema de que o direito natural do homem de possuir e transmitir propriedade por herança deve permanecer intacto e não pode ser retirado pelo Estado. Pois o homem precede o Estado, e a família doméstica é antecedente. Tanto na ideia quanto de fato. Na reunião dos homens em uma comunidade. No máximo, o Estado poderia modificar o uso da propriedade privada, mas nunca poderia tirar o direito básico à sua propriedade e exercício ordinário. Vamos fazer tudo o que pudermos para promover o livre mercado. Essa é a melhor maneira pela qual os católicos podem aderir aos ensinamentos de nossa Igreja. Este artigo foi originalmente publicado no Mises Institute. Nota: as visões expressas no artigo não são necessariamente aquelas do Instituto Mises Brasil. Como observa Cláudio Restrani, aspas, L. Liberdade.
É um ato de fé em Deus e em suas obras. É assim que o pensamento de Frederic Bastiat conclui a lei. Sua obra mais famosa. Lendo seus vários escritos e panfletos, muitas vezes podemos notar uma menção recorrente a Deus, ou pelo menos a um Criador, e a moralidade que hoje chamamos de judaico-cristã. Como já apresentado, a lei é uma obra muito importante de Bastiat. E aqui encontramos a profunda definição de liberdade mencionada acima. Mas também encontramos outras declarações com fundo religioso. Voltando-se para as teorias coletivistas de Jean-Jacques Rousseau e seus discípulos. Horrorizado, Bastiat comenta com um toque de ironia. Bastiat era um estudioso do direito natural. Para ele, cada indivíduo é dotado pelo seu Criador de direitos e faculdades que ninguém lhe pode tirar com justiça. Este é o mesmo caso de outra declaração famosa que ele escreveu em lei. Isso é o que é expresso em lei de Bastiat no que diz respeito à filosofia. É um pensamento filosófico iluminado por uma profunda fé cristã que vê cada indivíduo como imagem e semelhança do Senhor. No que diz respeito ao pensamento econômico, Bastiat expressa substancialmente a mesma lei natural. Para explicá-la usamos suas próprias palavras tiradas das Harmonias Econômicas e da primeira edição dos Sofismas Econômicos. Ele está convencido de que a harmonia que existe nas ciências naturais está presente também na sociedade e nas relações interpessoais, como uma obra maravilhosa de Deus. Novamente, na introdução de Harmonias Econômicas, ele escreve sobre a harmonia dos interesses individuais. Harmonias Econômicas, embora menos famoso que a lei, é de longe sua obra mais importante. Aqui, a economia, a filosofia e a teologia se fundem e dão vida à melhor e completa expressão do pensamento de Bastiat. Em uma das últimas páginas, ele escreve: você pode objetar que, mesmo que esse argumento esteja correto, ele vai contra os ensinamentos oficiais da Igreja, conforme expressos em documentos papais. Certamente vai contra o que o Papa peronista ensinou. Mas suas encíclicas não são doutrina infalível. Como o padre James Sadowski, S.J., que era amigo de Murray Rothbard, apontou, a Rerum Novarum, 1891, do Papa Leão XIII é a encíclica papal de maior autoridade escrita na era moderna sobre justiça social, e é favorável ao livre mercado. O que chamo de doutrina social clássica é aquela que prevaleceu entre os pensadores católicos romanos desde a época da Rerum Novarum, 1891, até meados do século XX. Rerum Novarum é o título do que é chamado de encíclica. Uma carta papal dirigida aos bispos, que articula a posição de um papa sobre algum assunto importante para a Igreja Católica. Embora o que é estabelecido nas encíclicas possua grande autoridade, as encíclicas não possuem, em si mesmas, a força da doutrina. Em outras palavras, as posições podem mudar e mudam com o passar do tempo. No entanto, mais do que qualquer outro documento, a Rerum Novarum guiou o pensamento dos católicos romanos sobre questões socioeconômicas durante a primeira metade de nosso século. Este artigo foi originalmente publicado no Mises Institute.